Bom dia, seja bem-vindo ao Café na Presença. Hoje, em formato diferente, nós estamos aí gravados, mas isso é para poder cumprir o nosso compromisso com Deus, né? De estarmos todas as manhãs devotando nossos primeiros momentos do nosso dia ao Senhor, as primícias, né? E assim colhendo todos os benefícios desse nosso hábito, né? Que a gente está introduzindo cada dia na nossa vida. O hábito de fazer o devocional já faz parte da minha vida, né? Já faz algum tempo. E eu sinto todos os dias os benefícios de poder estar com Deus durante a manhã, de falar com Ele, de sentar na mesma mesa, de abrir a minha mente, de abrir meu coração, de rasgar meu coração. Muitas vezes de chorar, lágrimas de sangue, mas também de alegria por poder compartilhar com Deus tudo o que acontece na minha vida. E é o que eu desejo para vocês. Quando o Espírito Santo tocou no meu coração e trouxe esse projeto, Café na Presença, esse era o objetivo já inicial. Expandir o reino de Deus, juntamente com vocês sentar na nossa mesa e tomarmos o nosso café com Deus, conversarmos, refletirmos e estarmos preparadas, né? Munidas para viver o nosso dia a dia. Então pega aí seu café, se você não pegou, tá? Pega seu cafezinho, não tem nada melhor do que um cafezinho, quem não toma um cafezinho tome um chá, tá? Um cafezinho e a presença do Senhor. Pois bem, o tema de hoje é está em suas mãos. Está em suas mãos, realmente. A mudança na sua vida, a edificação da sua casa, a transformação no seu ambiente de trabalho está nas suas mãos. A mudança de conduta do seu esposo, da sua esposa, a mudança de conduta dos seus filhos está nas suas mãos. Quando eu descobri essa verdade na minha vida, foi impactante, porque muitas vezes a gente passa uma vida se vitimizando e achando que a nossa felicidade, a mudança, sempre está no outro. Mas na verdade, está nas nossas mãos. E para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente possa escolher ser diferente, né, a partir desse dia, a gente precisa do direcionamento de Deus. Então que a gente possa, né, na nossa manhã, quando eu me retirar da sua mesa, e você possa estar aí com ele no seu íntimo, falando com ele, abrindo seu coração, rasgando mesmo tudo que tem aí, tudo que tem te afligido. Porque pode ser, eu não sei o que você está passando, nem você sabe o que eu passo, mas pode ser que você não tenha dormido essa noite. Pode ser que você tenha clamado por uma resposta de Deus. Então abra o seu coração nessa manhã, porque ele vai responder para você. Amém? Então vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa estar aí aberto totalmente para receber o que o Senhor tem a nos ensinar. Fecha os seus olhos e vamos agradecer primeiramente. Senhor meu Deus, Pai amado, Espírito Santo, obrigada pelo despertar desse novo dia. Obrigada pela vida, obrigada por todas as graças, por todas as bênçãos, obrigada pela oportunidade de começar de novo, Senhor. Peço que nesse dia, nesses primeiros momentos do meu dia, do nosso dia, Senhor, devotados a Ti, o Senhor fale conosco, fala no nosso coração. Senhor, responda as nossas dúvidas, dai-nos o direcionamento para essa decisão que precisamos tomar hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Que a cada dia que passe, Pai, a cada devocional, nós possamos ter mais intimidade contigo e possamos trabalhar para a expansão do Seu reino, Senhor. Que possamos nesse dia hoje fazer um compromisso contigo de encaminhar esse devocional para 5, 6, 7, quanto mais pessoas nós pudermos encaminhar no nosso dia. Porque hoje a maior ferramenta são as redes sociais. As pessoas acordam, Senhor, e já pegam o seu celular. Então que elas possam acordar, pegar o celular, ter recebido esse devocional que é para Ti, é tudo sobre Ti, Senhor. Então é por isso que eu lhe peço também que o Senhor ministre em mim, através de mim nessa manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dai-nos discernimento, sabedoria e ciência das coisas para compreendermos a Sua palavra, a palavra do Senhor, que ela possa saltar aos nossos olhos e direto ao nosso coração. Que o nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindos à nossa casa, à nossa vida, Senhor. Tudo é seu. Amém. Tudo é, né, ao Senhor. Uma das coisas que eu sempre faço de manhã é consagrar tudo a Deus. Comece a fazer isso na sua vida. Consagra o seu dia, consagra o seu trabalho, consagra seu esposo, sua esposa, consagra o seu lar, consagra seu carro, consagra
seu animal, seu pet, consagra seus filhos, tudo, 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 tudo. Tudo que você precisa tomar como decisão, tudo que você precisa fazer no dia, consagra ao Senhor. Que Ele vai, né, com a maior alegria, tomar conta de tudo. Porque Ele está à nossa porta. Eis que Ele está à porta e bate, mas a maçaneta para abrir está do lado de dentro. Então que hoje seja o dia que você gire essa maçaneta. Amém? Pois bem, vamos fazer a nossa reflexão da manhã, né? O nosso aqui devocional, Café com Deus Pai, né? Então a gente vai hoje ver o nosso tema que é Está em Suas Mãos. O que o Senhor quer falar conosco hoje, neste dia? Está em Salmos 128, versículos 1 e 3, e diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vivemos em um tempo em que a prioridade para quem tem filhos é deixar-lhes um legado material, como uma herança, uma boa provisão financeira e uma formação universitária. Entretanto, não planejam transformar o próprio filho no legado. De nada adianta deixar uma fortuna para o filho sem isso, pois ele não terá maturidade nem responsabilidade, muito menos caráter para fazer bom uso do que você lutou a vida inteira para conquistar. Mas é importante você dar destino aos seus filhos. Entenda que você está criando e moldando a geração futura. Eu tenho 2 filhos biológicos e me preocupo muito com eles. Cada um deles tem evoluído e desenvolvido a sua maneira. Eu sempre os oriento e acompanho de perto em tudo que será fundamental para eles em sua vida adulta. Mas também os conforto para não se preocuparem com coisas que não irão edificá-los neste momento, respeitando cada etapa da vida deles. Os filhos são instrumentos de bênção na vida dos pais, mas nós precisamos realmente construí-los. São como uma tela em branco que recebemos de Deus. Está em nossas mãos o pincel que irá definir se no futuro eles serão uma bela obra de arte ou somente um rabisco. Cada pincelada, cada cor que colocamos na vida deles é fundamental para a obra que eles serão no futuro. Se você tem filhos, saiba que hoje você está construindo o amanhã de uma futura geração. Mas, se não os tem, entenda que isto vale para todos os que estão ao nosso redor. O exemplo arrasta para caminhos melhores, está em suas mãos. A frase de hoje é esta daqui, ó. Quando você deixa um legado, as coisas acontecem mesmo que você não esteja mais presente. Então a palavra do dia é legado. Pois bem, gente, que legado você quer deixar? Que legado você tem deixado para os seus filhos? Aqui a palavra de hoje diz que nós precisamos transformar os nossos filhos em legados. E se você, assim como eu, não tem filhos biológicos, mas você tem sobrinhos, você convive com crianças, você tem várias outras formas de ajudar a transformar essa geração futura. De repente você é um professor, você é um educador, né? Então assim, ó, tem formas de você atuar na vida dessas crianças, desses adolescentes e ir transformando. É como ele disse aqui, né? Na verdade, os filhos, eles são uma tela em branco. E o que é que você está pintando nessa tela? Né? O que é que você está pintando? Minha irmã sempre diz assim que ter vários filhos até é fácil. O difícil é educar. E educar na presença do Senhor é ainda mais difícil. Porque nós lidamos todos os dias com o mundo, com as coisas do mundo. E o mundo trabalha a favor de nos afastar de Deus. O mundo trabalha a favor de afastar os nossos filhos de Deus. Veja bem, a gente tem várias circunstâncias que os nossos filhos são submetidos e que pode afastar de Deus. Nossos filhos são submetidos a festejos, a comemorações, que até mesmo entram nos calendários escolares. E que se você for a fundo, elas não têm nada a ver com os princípios de Deus. Elas não têm nada a ver. Então, nós estamos aí no mês de outubro, o mês que costuma se comemorar, que se comemora o dia do Halloween. Gente, o dia do Halloween, não quero entrar muito em detalhes, mas só para você ver como que a gente é responsável por trabalhar, né, a educação dos nossos filhos, a educação em Cristo. O dia do Halloween, você está comemorando o dia das bruxas. E o que isso tem a ver com Deus? Entende? Ah, mas é só uma criança, ela não sabe. Gente, mas ela precisa saber. Ela precisa saber. Criança, ela é uma, como se diz, ela é uma tela em branco. E
E você precisa pintar nela o que é princípio e o que não é. A gente às vezes subestima a inteligência das crianças, mas as crianças entendem e nos surpreendem com as suas palavras, com as suas colocações. E quando você coloca para elas exatamente como as coisas são, explica para ela o que é um Halloween. Pesquisa primeiro, hoje tem acesso à internet, estamos aqui. Então pesquisa para você falar para ela, mas pesquisa de coração aberto, um coração cristão, um coração que segue os princípios de Cristo e não os princípios do mundo. Não pense que o fato de você falar, meu filho não vai participar de uma festa de Halloween, vai mudar, vai traumatizar essa criança, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa, como se diz aqui, ó, está nas nossas mãos. Que geração futura nós vamos construir? Uma geração educada no mundo, com as coisas do mundo, ou uma geração educada com as coisas de Deus? E viver as coisas de Deus exige renúncias. E quando uma criança, ela entende, a criança ela é intensa, ela entende o que realmente, o propósito de alguma coisa, ela não faz. Não é para amedrontar a criança, é para conscientizá-la de diversas coisas, do que não está pautado nas coisas de Deus, e aí eu estou falando do geral, né? Porque é necessário ser educado, porque é necessário ter um horário para falar com Deus, já vá colocando essa conduta para o seu filho de ter um horário para falar com Deus. Criança também faz devocional. Criança também fala com Deus. E aí tudo, a palavra diz que tudo que você ensina enquanto criança, ele não se desvia depois que cresce. Não diz com essas palavras que eu estou falando para vocês, porque nós somos leigas, a gente está aqui para buscar, mas diz exatamente isso. Que quando você ensina essa criança, ela não se desvia quando ela cresce, quando ela se torna um adulto, quando ela se tornará a nova geração. Entende? Então assim, ó, cabe a nós, está nas suas mãos, está nas minhas. Não tem legado maior para você deixar para os seus filhos do que a presença de Deus, os princípios de Deus, uma boa conduta. É como disse aqui hoje, você pode deixar milhões para os seus filhos, mas se ele não tiver uma boa conduta, se ele não souber quais são os princípios de Deus, o que pode e o que não pode, gente, o que será que ele vai fazer disso? Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Hoje é o dia de você decidir, eu vou mudar. E pede para o Espírito Santo, ele é um excelente professor, um excelente monitor. Ele vai te falar o que é que você vai fazer com seus filhos. E não puna seus filhos. Se de repente você, após pesquisar, após refletir muito no Espírito Santo, entender que seus filhos não vão participar e, por exemplo, de um Halloween, faça uma outra atividade com ele. E dentro dessa atividade, de repente uma atividade num parque, na natureza, mostra a beleza de Deus, sempre trazendo Deus para as questões. Não deixa ele também ficar trancado dentro de um quarto, dentro de casa, e aí sabendo que os coleguinhas estão lá se divertindo. É lógico que vai ser traumatizante, mas quando você leva ele para fazer algo legal, que você leva ele para estar com você, com a sua família, tendo um momento, né, de coletividade, de sociabilidade com essa criança, isso não, muito pelo contrário, você cria memórias, e memórias em Cristo, e não memórias no mundo, tá? Então vamos ler aqui, a palavra de hoje, a gente tem leitura bíblica, né? Está em Eclesiastes 9. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós hoje, nessa manhã, para completar, né? Se você ainda não foi respondida com as suas dúvidas durante essa reflexão, você vai ser respondida agora na palavra. E no decorrer do dia, essa palavra vai ficar aí pipocando na sua mente, até que seu coração vai falar, é isso. Por quê? Você precisa ter proximidade. O fato de você estar fazendo um devocional todos os dias está te tornando íntimo de Deus. E a intimidade faz você reconhecer a voz. Sabe quando você pode estar de olhos fechados, fazer o que for, e você ouvir uma voz, você sabe de quem que é exatamente? Ah, é meu pai que está falando. Ah, é minha mãe que está falando. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber, você vai falar, é o meu pai quem está falando. É o meu pai quem está dizendo, filha, vai por aqui. Filha, vale a pena renunciar. Filha, vale a pena dizer não para o mundo. A gente não quer se libertar dos prazeres. Quando a gente fala que vai caminhar uma vida com Deus,
as pessoas já acham que é uma vida triste, uma vida sem alegrias, uma vida sem vida social. Não é nada disso. Não é nada disso. A felicidade não está nessas coisas. A felicidade não está nessas coisas. É importante que a gente entenda isso. Que a felicidade está em viver a plenitude em Deus. Quando você olha para sua casa e vê as coisas se transformando. Quando você olha para os seus filhos, de repente, sem você mandar, sem você falar nada, e olhar e ele dizer para você: eu estou orando, mamãe. Eu estou rezando, eu estou falando com Deus, não importa. Quantas vezes, às vezes, eu vejo meus sobrinhos que estão sendo criados nesse princípio, eles dizem, acontece alguma coisa para eles falam assim, nossa, né? Às vezes eles falam para mim, nossa, Deus ouviu minhas preces, minhas orações, porque eu estava orando para isso acontecer. De repente, como eu já ouvi, eu estava orando para ganhar esse chocolate. Olha para você ver, a criança começa a trazer isso, até em oração, criança inocente. Mas ela é pura, mas ela é inteligente, gente, não subestime uma criança. Explica para ela o que é certo e o que é errado. Mostra na palavra. Não vai falar com termos, né, que nem a gente não sabe, né, nos termos, né, teológicos, seja o que for, mas tenta traduzir para ele, contar uma historinha para ele pautada na palavra, e não historinhas do mundo, sabe? Então diz assim, é muito importante a gente pensar nisso, sabe? É aquilo que a gente às vezes cantou tanto para os filhos, né? Cuidado com que a cuca te pega, não faz isso daqui errado, porque você vai, né? O lobo mal vai te pegar se você for pelo caminho errado. A palavra diz isso, que se você for pelo caminho errado, você não estará seguindo os princípios de Deus. Fala a verdade para ele, não fica contando historinha, não. Você pode contar em forma infantil, lúdica, mas fala para ele a verdade, que ele vai te surpreender, eu tenho certeza. Amém? Então vamos ler a nossa leitura de hoje. Eclesiastes 9, e diz assim, ó, o tema já é: o fim de toda a vida é o mesmo. Olha o tema. O fim de toda a vida é o mesmo. Nós somos iguais. Iguais às pessoas que nos ferem, iguais às pessoas que nos amam, iguais às pessoas que nos repudiam, às pessoas que nos humilham, às pessoas que nos exaltam. Porque o fim de toda a vida é o mesmo. A palavra está falando isso. Isso aqui, apenas nesse tema, nesse título aqui, a gente já precisa entender que nós não somos melhores do que ninguém. E que nem ninguém é melhor do que nós. Se talvez essa pessoa está agindo assim, ora por ela. Coloca ela nas suas orações. Às vezes você pode perguntar, Fabiana, mas além de me humilhar, eu ainda tenho que orar por ela? Sim, sim. Porque Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Porque Pedro era, né, bem estourado e tipo assim, não é justo eu ficar perdoando. Quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus responde, 70 vezes 7. E não é só você pegar 70 e multiplicar por 7, não, porque talvez a sua vida toda você não consiga perdoar tudo isso, mas, né, quem sabe, é uma forma de dizer que é infinito o perdão. E o perdão, gente, você libera para você. Quando você perdoa alguém, você libera um peso das suas costas. Está nas suas mãos, a escolha é sua, né? Está em suas mãos, como diz o tema de hoje. Está em suas mãos viver mais leve, uma vida mais leve em Cristo Jesus. Embora as aflições virão, não pense que viver em Cristo vai te isentar das dificuldades, das batalhas da vida. Não, muito pelo contrário. Porque à medida que nós estamos batalhando, nós estamos sendo forjadas para nos tornar uma joia rara para a nossa vida eterna, que é a vida em Cristo, né? Aqui na Terra é uma escola onde nós estamos sendo preparados, mas pode ser que a gente reprove. E você, se fosse hoje a prova final, será que você passava? Se você estava pelo menos na média? Porque nós, enquanto humanos, precisamos buscar pelo menos estar na média. Mas será? E não tem recuperação. Não tem. Então, hoje é o dia que você possa começar a estudar os princípios de Deus no sentido de praticá-la e quando chegar a sua prova final, você possa pelo menos estar na média. Eu não quero estar na média, nunca gostei, né? Eu quero estar acima da média, mas a escolha é sua também, aonde você quer estar.
A palavra diz assim, deixa eu colocar aqui meu óculos. A palavra diz assim, ó. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo, afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca das suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja a muitos deixaram, nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Portanto, vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com o óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O valor e o paradoxo do saber. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. O mais forte nem sempre triunfa na batalha. O sábio nem sempre tem o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria, que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade havia um sábio pobre, que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Pois bem, gente, aqui é uma lição, né? De que todos nós somos iguais, né? É o mesmo sol que brilha para o ímpio, brilha para o sábio, brilha para o cristão, brilha para o não cristão, brilha para o pobre, brilha para o rico, mas o caminho, né? Que você vai seguir no sentido de se você vai seguir os princípios de Deus, está em suas mãos. É o tema de hoje, está em suas mãos. Então a gente precisa lembrar disso, sabe? O ser humano, fala aqui, né? O ser humano não conhece a sua hora, não sabe que hora que vai ser a sua prova final. Então, pode ser que seja hoje. Essa é a realidade da vida. Pode ser que seja hoje. E você está preparada? Eu me pergunto, será que eu estou preparada para isso? Então eu peço ao Espírito Santo, eu falo para você, quando eu me retirar da sua mesa, fala com o Espírito Santo, me prepara, porque pode ser que seja hoje. Ou então me prepara para ser um ser humano melhor por longos e longos anos da minha vida.
que eu possa levar esse Deus, a transformação que Ele está fazendo na minha vida. Eu gosto sempre de lembrar isso. Você sabia que tem pessoas que nunca vai pegar uma Bíblia dessa para ler? Nunca. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar lendo a sua vida. Você é exemplo. Então seja um exemplo positivo. Seja alguém que as pessoas olhem e dizem assim, olha, realmente a vida dela está transformando. Realmente ela está mudada, não é mais a mesma pessoa. Até a fisionomia dela parece que mudou. E aí vai querer saber o que você está fazendo. Sabe quando o seu cabelo começa a mudar e aí as suas amigas, suas colegas começam a perguntar o que você fez? Sabe quando você começa a mudar o seu corpo e as pessoas começam a perguntar o que foi que você fez? Quando você começa a viver em Cristo, a sua expressão, a sua fisionomia, o seu viver, o seu falar, tudo muda. E as pessoas também vão querer saber. E aí é a hora de você, como serva de Deus, você fazer o que Deus espera de você. Trabalhar para a expansão do reino e dizer, é Deus que está mudando a minha vida. É Deus que está transformando. É o meu encontro com Ele todos os dias, diariamente. Eu não tenho nada que eu negocie. O devocional você não pode negociar com nada. É um momento que você escreve de caneta na sua agenda e não tem como apagar. Os outros compromissos, todos você pode mudar. Mas o estar com Deus, não. Estar com Deus, não. Você pode estar em pedaços, mas o devocional você precisa fazer. Porque é Ele que vai te ajudar a juntar os pedaços. É Ele que vai te dizer de qual a melhor forma que você vai ser reconstruída. Seja na perda, sabe? Às vezes você perdeu alguém, você não quer fazer mais nada. Mas senta aqui no seu devocional. Talvez você não vá conseguir ler a palavra. Mas você senta e fala, Senhor, eu não estou conseguindo ler. Senhor, eu não estou conseguindo fazer nada, é muita dor, é muito sofrimento, eu não sei se eu vou aguentar, eu preciso do Senhor, pelas minhas forças eu não posso mais. E Ele vai transformar tudo isso. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai fazer você, com certeza, ter uma vida totalmente em Cristo Jesus. Ele vai fazer você ter uma vida transformada, a você lidar com aquela situação. Porque todos nós estamos sujeitos às batalhas da vida. Nós acabamos de ler isso aqui, entendeu? Ataques enormes se levantam contra a gente. Imagina se a gente estiver no mundo. Em Deus nós sofremos com os ataques, imagina no mundo. Então, que você entenda que a decisão de sair do deserto e pisar na terra prometida está nas suas mãos. É hoje. Hoje é o dia. Fala com o Espírito Santo para que ele te mostre como que você toma essa decisão de vez e larga o passado para trás. E que você entenda e leve essa verdade para a sua vida, que o fim de toda a vida é o mesmo. Não importa. O fim de toda a vida é o mesmo. Aquela pessoa que está te humilhando tem o mesmo fim que você. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Amém? Vamos fazer a nossa oração aí final, para que você possa ficar com Deus na presença dEle nessa manhã. Você permaneça aí na presença dEle na sua mesa, pega mais um café, chega bem pertinho dEle e fala para Ele, Senhor, não sei nem o que te falar. Espírito Santo, eu não sei nem o que falar, mas ministre em mim. Ele vai trabalhar aí dentro de você. É só você permitir. Amém? Fecha seus olhos e vamos agradecer. Senhor meu Deus, obrigada por mais esse dia. Obrigada por mais esse momento e porque o Senhor vai permanecer aqui na nossa mesa. Nós não vamos estar em coletivo, mas mais agradável ainda, estaremos na intimidade contigo a partir de agora, Senhor. Que possamos rasgar o nosso coração, que se não conseguirmos falar, Pai, Espírito Santo, trabalhe em nós, em cada uma das pessoas que aqui estão, das que verão esse devocional. Espírito Santo, toca no coração dessas pessoas, para que elas possam vir à tona na mente delas para quem elas encaminham esse devocional. Quem elas convidam para participar todos os dias às 6h01 da manhã da sua mesa, Senhor. Ah, Pai, que hoje elas possam todas entender que a decisão de mudar está nas mãos de cada um. Senhor, nós não podemos transformar as pessoas, mas quando nós nos transformamos em Ti, as coisas em nossa volta vão se transformando. Que onde quer que formos hoje, Senhor,
que possam sentir a sua presença, não a nossa. Que diminua cada uma de nós, Pai, e reflita em nossa face, reflita em nós a vossa face, Senhor. Espírito Santo, só nos deixe ir onde o Senhor for conosco, à nossa frente. Em nome de Jesus. Queremos sair do deserto, Senhor, porque entendemos que o deserto é lugar de passagem e não de morada. Hoje é o dia do basta. Queremos pisar na terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um dia extraordinário na presença do Senhor. E amanhã nós voltamos normalmente, né, ao vivo, na nossa live, às 6h01 da manhã. Eu aqui, você aí e nós sentados na mesma mesa com o Senhor, tomando nosso cafezinho. Amém? Fica com Deus e até amanhã. Que Deus os abençoe.